Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o sistema CONFEF-CREFS para a gente entender um pouco como que funciona os órgãos que representam a categoria da educação física. E a gente começa essa conversa a partir da Lei de Regulamentação, que é a Lei 9696, de 1º de setembro de 1998, que já traz nos seus artigos alguns pontos bem interessantes que mostram, né, por que nós estamos organizados da forma que estamos. E aí, já no primeiro artigo, ela traz que o exercício das atividades de educação física e a designação dos profissionais de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos conselhos regionais de educação física. No artigo 2, então, ela traz algumas condições, dentre elas, possuir o diploma obtido no curso de educação física, fala que compete ao profissional de educação física, daí traz todos aqueles elementos que estão 046 do CONFEF, né? Coordenar, planejar, programar, supervisionar, etc., né? Relacionados à área da atividade física e do desporto. No artigo 4, né, então fala da criação propriamente dita dos conselhos, do Conselho Federal e dos conselhos regionais. O artigo 5, ele traz um pouco de como que vai ser essa constituição jurídica do CONFEF, então, personalidade jurídica própria, né, oficialmente autorizada ou reconhecida, e depois coloca a lei em vigor com o artigo 6. Né, lembrando, então, que o CONFEF e os CREFs são considerados autarquia especial. E agora a gente vai falar um pouquinho do CONFEF, que tem a sede no Rio de Janeiro. Hoje, ele está representado pelo seu presidente, professor Cláudio Augusto Bosch, né? Ali a gente tem os demais profissionais que compõem a diretoria. Possui o organograma que, abaixo da presidência, tem a diretoria executiva, depois tem assessoria de recursos humanos e de comunicação, ouvidoria, e mais abaixo as coordenações jurídica, administrativa, de informática e tecnologia, e de controle de desempenho e finanças. Logo no site do CONFEF vocês vão ter acesso ao Estatuto do CONFEF, que traz todas as formas, né, previstas pelo próprio CONFEF, como que deve se organizar a categoria nacionalmente. Então, isso está disposto em 145 artigos, né, e ele possui alguns tópicos, né, então tem os títulos, né, quando você vai ler o Estatuto, e esses títulos eles trazem as seguintes temáticas: da entidade e seus fins, do exercício profissional, do CONFEF, dos CREFs, das finanças e do patrimônio, das eleições e das disposições gerais. Então, dentro desses vão ter os capítulos e os artigos que vão definir com mais detalhamento cada questão relacionada à educação física e que está prevista dentro do Estatuto do CONFEF. Aqui eu destaco o artigo 1º do Estatuto, porque ele traz um pouco dessa conformação do CONFEF. Então, é um órgão, pessoa jurídica, sem fins lucrativos, né? Pessoa jurídica de direito público, tem a sua sede no Rio de Janeiro, como eu falei, tem uma abrangência em todo o território nacional, é considerado uma autarquia especial, né, criado pela lei que a gente iniciou a nossa conversa aqui, né, e tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial, né, organizada na forma federativa como sistema CONFEF-CREFs. No artigo 2, então, mostra então, a que veio, né, que é um órgão de normatização, de disciplina, de defesa e de fiscalização dos profissionais de educação física, né, sempre focando na sociedade e atuando também como órgãos consultivos dos governos. Então, cada um nas suas respectivas esferas, né? Logicamente, o CONFEF em nível federal e os CREFs em nível estadual. O artigo 3, né, traz, então, que o CONFEF é uma instituição central e coordenadora do sistema CONFEF-CREFs. O artigo 4 coloca que o Conselho Federal e os regionais são organizados e dirigidos pelos próprios profissionais e mantidos por esses e pelas pessoas jurídicas, né, que oferecem atividade física, desportiva e similares. E ainda no artigo 4, ele destaca que tanto o CONFEF como os CREFs, né, são autônomos e que o plenário do CONFEF e dos CREFs são as instâncias máximas. Então, existem reuniões plenárias que acontecem normalmente com uma periodicidade mensal e onde as coisas são deliberadas, dando o direcionamento, né, para o CONFEF e para os CREFs. Ainda no Estatuto do CONFEF, fala da sua finalidade, que é defender a sociedade, zelando pela qualidade dos serviços, né, serviços profissionais oferecidos na área da atividade física, desportiva e similares, bem como pela harmonia
dos entes do sistema CONFEF-CREFES. Lá no site do CONFEF você também vai encontrar o regimento interno do CONFEF, então como que acontece a organização interna, os processos, né? Isso está disposto em 89 artigos, possui na sua composição o regimento interno, a composição e organização do CONFEF, o plenário, a diretoria, a presidência, a secretaria, a tesouraria e os órgãos de assessoramento. Então, lá tem tudo desenhado e definido de uma maneira bastante detalhada e o site está aqui. Então, você pode pausar o vídeo e entrar lá depois para ver. A gente acha também, dentro do site do CONFEF, uma carta de serviços que foi atualizada para a nova gestão. Então, eu considero como missão, visão e valor o que eu peguei da carta de serviços, embora no site possa ter alguma da gestão anterior. Mas hoje, segundo a carta de serviços mais atual que tem, né, com a presidência do professor Bosch, está como propósito organizar, normatizar, julgar, implementar e gerir políticas, além de regular a intervenção profissional na área de atividade física e desporto. Esse é o propósito do CONFEF. A missão do CONFEF é atuar como instância normativa e julgadora superior, zelando pelo cumprimento das normas, pelo fortalecimento, desenvolvimento, unidade e harmonia do sistema CONFEF-CREFES em prol da sociedade. Então, a sociedade está sempre citada, né? E a visão, ser reconhecido como uma instituição de excelência no controle e desenvolvimento do sistema CONFEF-CREFES, e aqui está até 2020 lá, né? Mas acredito que seja uma data para um médio prazo, aí vamos colocar 2023, 2025, a diretoria depois vai definir essa visão. Como valores previstos no CREF, a partir da Carta de Serviços, a gente tem ética, responsabilidade, comprometimento, sustentabilidade, valorização das pessoas no sentido de colaboradores, transparência, cooperação, inovação e valorização profissional. Dentro do site do CONFEF você encontra as resoluções separadas por anos, né? Então tiveram muitas resoluções. Essas resoluções elas vão mostrar a forma como a categoria vai se portar diante de determinada situação, em determinada área, e lá você também vai encontrar a resolução 046 que traz as atribuições do profissional mesmo, propriamente dita, né? Então, vale a pena você dar uma buscada e verificar as principais resoluções lá que tem algum interesse ou afinidade com a área que você tem hoje de atuação. Você também encontra as normas técnicas, né? Então, tem algumas normas técnicas que vão regulamentar estágio, avaliação física e outros elementos. E a carta de serviço que eu estava mencionando também você consegue baixar um arquivo e lá vai ter essa organização bem desenhada também para o profissional que quiser verificar. Hoje, né, dentro do sistema CONFEF-CREFES, existem 21 conselhos regionais, né, conforme este mapa. Alguns conselhos contemplam mais de um estado, né, como o CREF 8, a gente tem ali exemplo, o CREF 1, né, e outros CREFs também. E a gente tem, em Santa Catarina, o CREF 3, né, que foi um dos primeiros, e o CREF 3 ele está localizado territorialmente apenas em Santa Catarina mesmo. Então, o CREF 3 diz respeito a Santa Catarina. E agora a gente vai falar um pouquinho do CREF 3. Então, ele está respaldado, né, pela lei que regulamenta a categoria profissional, a lei 9696 de 1998, e ele iniciou suas atividades em 99. Aqui é uma foto bem antiga, mas foi do início, né? Então, vemos ali muitos professores que foram verdadeiros protagonistas desse processo. A missão do CREF 3 é garantir à sociedade o direito constitucional de ser atendido na área da atividade física por profissionais de educação física nos contextos de educação, saúde, esporte e qualidade de vida. Então, aqui é legal que você olha na missão que contempla várias áreas da educação física. Então, a gente tem a saúde citada, tem a educação, qualidade de vida, além do esporte, né? Porque a educação física ela tem um campo de atuação bastante amplo. Como visão, consolidar-se como conselho profissional de referência em qualidade e representatividade para a educação física em Santa Catarina. E assim como o CONFEF, o CREF também possui estatuto, resoluções, instruções normativas, recomendações, pareceres, notas e outros que estão dispostos no site.
Dentro do site também você encontra a finalidade, né, as finalidades do CREF3, e eu vou ler elas para vocês. Então, a primeira é defender a sociedade, seguindo a mesma prerrogativa do próprio CONFEF, que traz bastante a sociedade no centro das suas frases, né, mais fortes, de missão, visão. Exercer a função normativa, baixando atos necessários à interpretação e execução das deliberações e resoluções do Conselho Federal de Educação Física, CONFEF. Zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos à sociedade. Fiscalizar o exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais. Supervisionar a fiscalização do exercício profissional da educação física em todo o território de Santa Catarina, no caso, né, sob sua jurisdição. Estimular a exação do exercício profissional, zelando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem, e estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento e a atualização dos profissionais de educação física nele inscritos e registrados. Registrados, né? Ainda dentro do estatuto, eu trago alguns elementos de organização para deixar mais claro, né, para você, profissional de educação física de Santa Catarina, como que está organizado. Então, o CREF ele é composto por 28 conselheiros, segundo o seu estatuto, dos quais 20 são efetivos e 8 são suplentes. Como o mandato é de 6 anos, né, assim como acontece no Senado, há uma intercalação de conselheiros que entram. Então, os conselheiros que vão entrar em 2022, eles vão ficar 6 anos, mas eles vão ter 3 anos conjuntamente com os que já estavam lá. Aí esses que já estavam, que é metade desse número, no caso, né? Então são 14 que estavam, eles saem. Esses que entraram em 2022 vão ficar em 2025 e vão entrar os novos, ficando 3 anos também conjuntamente. Então, a gente tem aí 10 conselheiros efetivos e 4 suplentes de cada eleição que o CREF organiza, tá? A organização do CREF é constituída, então, pelos seguintes órgãos similares, né? Então, é um sistema fractal ao CONFEF. A gente tem plenário, diretoria, presidência e órgãos de assessoramento também. No artigo 26, né, traz que o plenário do CONFEF é o poder máximo da entidade, conforme está também no estatuto do CONFEF, né, constituído por 20 membros efetivos e, pelo último, ex-presidente do CREF, que tenha cumprido integralmente seu mandato. O CREF, como órgão de assessoramento, possui comissões, o CONFEF também, eu não entrei nesse detalhe, mas o CREF possui, e o CREF3 ele possui como comissões permanentes aquelas 5 primeiras que estão ali: ética profissional, orientação e fiscalização, controle de finanças, legislação e normas e ensino superior, e como comissões temporárias, a medalha de mérito da educação física, que é uma premiação que acontece anualmente, né, para pessoas que se destacam nas 3 áreas, saúde, esporte e educação. Licitação é uma outra, educação física escolar, atividade física e saúde e pareceres e processos, que é uma comissão realizada para resolver situações que surgem, como, por exemplo, dívida ativa e baixa de registros. Então, à medida em que surgem novas demandas, uma comissão temporária ela pode ser designada também. Dentro da ideia das comissões, para entender o funcionamento, então, são órgãos de consultoria da presidência, diretoria e do plenário do CREF. Tem que ser composto por, no mínimo, um membro do CREF, então, um desses conselheiros, né? As comissões permanentes devem ser presididas por conselheiros. As comissões permanentes, então, lembrando que comissão permanente a gente tem as 5 primeiras, em tese, segundo o estatuto, as demais poderiam ser presididas por alguém que não é conselheiro. Os membros da diretoria não podem ser presidentes de comissão, então quem está na diretoria não vai presidir comissão, e os membros da diretoria também não podem integrar a comissão de controle de finanças por uma questão ética. Reuniões das comissões são convocadas pelos seus presidentes e as deliberações elas podem ocorrer apenas com a maioria simples dos presentes. Então, se uma comissão tem 5, é preciso que tenha 3 pessoas presentes para poder deliberar alguma coisa. Varia a quantidade de pessoas em cada comissão, você pode verificar os presentes a partir do próprio site. As eleições do sistema CREF, né, 3, elas aconteceram recentemente, em 2021, e aí, então, acontecem, essas reuniões elas são por chapa, então tem uma chapa com 14 conselheiros, 10 titulares e 4 suplentes, e aí uma das chapas ela sai vencedora e podem votar, então, profissionais que são registrados no CREF com situação regular e com mais de 1 ano de registro ininterrupto. O voto é secreto, direto e pessoal, e esse voto, nesse ano, aconteceu de forma
impressa, que poderia ser tanto na sede como por meio dos correios, né? Existe um movimento muito forte para que esses votos, para que a votação ocorra de maneira digital na próxima eleição. Como eu já falei, o mandato então dos conselheiros é de 6 anos, intercalando com 3 anos com a chapa anterior, e em 2022 inicia a próxima gestão. Sobre o CREF, nessas últimas eleições, então, eu pude participar da chapa que foi a vencedora. Então, em 2022, estarei conselheiro no CREF Santa Catarina. O que o CREF tem feito? No site você, então, encontra várias chaves de busca ali em cima e possui alguns eventos, logicamente que por conta da pandemia, muitos eventos não presenciais, no qual alguns eu pude participar também, relacionados muito à promoção de saúde pública. Tem o processo de fiscalização, que é um dos principais pontos de atuação do CREF, que é um órgão fiscalizador, e aqui eu encontrei apenas dados de 2019, não encontrei dados mais atualizados, mas você consegue ter uma ideia do quantitativo, que foi realizado neste ano. A gente tem também as ações do CREF itinerante, então, por conta de haver uma centralização da sede em Florianópolis, então tem um automóvel com profissionais fiscais, eles fazem essa ronda em alguns municípios, podem realizar algumas ações também de forma itinerante. Existe a edição do livro Boas Práticas na Educação Física, que esse ano teve na 7ª edição, e ele é aberto tanto para profissionais formados como para acadêmicos. Então, se você tiver interesse em publicar alguma coisa, pode ser uma primeira publicação, é bem interessante essa abertura. E aí o edital ele abre todo ano, agora acabou de ter a conclusão de 2021, mas em 2022 deve abrir novamente. E aí fica a dica para quem tem um interesse em publicar algum tipo de trabalho relacionado, sendo acadêmico também. No campo profissional, você começa também a ter ideia de alguns serviços que acontecem de maneira remota, como registro novo, anuidade, entrega de cédulas na formatura. Então, para quem for recém-formado, vale a pena dar uma olhada lá e verificar como que funciona isso. E segunda via da cédula também para os profissionais que precisam, Então, seria basicamente isso, A gente apresentou aqui o sistema Confef-CREFES e algumas particularidades dele. Percebam que a organização de ambos é muito similar, A jurisdição é que muda, porque um é em território nacional e outro, aqui no caso, o exemplo Santa Catarina. Muito do que eu falei do CREF 3 Santa Catarina se aplica, claro que tem que olhar cada estatuto, mas é muito parecido entre os CREFs. Então, se você está vendo essa aula e não é do CREF 3, você pode verificar que existe muita similaridade com os outros CREFs, tá? Sugiro que vejam a outra aula que está no meu canal do YouTube sobre a regulamentação da profissão, que tem muita relação com o que a gente conversou nessa. Então, sugiro então que vocês entrem no site do Confef e dos CREFs para verificar com mais detalhamento o que eu falei aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Aqui tem os sites, tá, pessoal? Muito obrigado.